Luiz Fernando da Costa, mais conhecido como Fernandinho Beiramar, é um dos criminosos mais notórios do Brasil e ficou internacionalmente conhecido como traficante de drogas. Ele liderou uma das facções mais poderosas do Rio de Janeiro e estendeu seus negócios ao Paraguai, Bolívia e Colômbia. Como é que você gostaria de ser tratado nessa entrevista? Como Luiz Fernando da Costa ou Fernandinho Beiramar? Luiz Fernando da Costa. Mas Fernandinho não é mais coloquial, não é mais... Mas é um nome que a sociedade me impôs e que eu não concordo muito com esse apelido que me... Você acha que ele pertence ao passado? Acho que sim. Vou tentar fazer por onde pertence ao passado. Durante a década de 1990, ele estabeleceu uma relação com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Esta relação era mutuamente benéfica. Ele fornecia armas para as FARC em troca de cocaína. Além do tráfico de drogas, Beiramar esteve envolvido em uma série de outros crimes, incluindo homicídios, sequestros, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em 1996, Beiramar foi preso pela primeira vez, mas escapou da prisão pouco depois. Ele foi novamente capturado na Colômbia em 2001 e extraditado para o Brasil. Desde então, ele foi transferido várias vezes para diferentes prisões de segurança máxima para impedir que ele continue comandando suas operações criminosas de dentro da prisão. Fernandinho Beiramar acumulou diversas condenações que, somadas, superam mais de 200 anos de prisão. No entanto, no Brasil, o tempo máximo de cumprimento de pena restritiva de liberdade para qualquer pessoa é de 30 anos, de acordo com o Código Penal. Você recebeu, então, a pena de 30 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, para cada crime. No momento que estava sendo interrogado, riu várias vezes e foi repreendido pelo juiz. É engraçado que você ri do processo em que você é acusado de 4 homicídios, você abre um sorriso, como se estivesse numa peça de teatro, ou se divertir. A trajetória de Fernandinho Beiramar é marcada por seu envolvimento em alguns dos crimes mais graves do país, sendo sua influência no mundo do crime comparada à de outros barões da droga de renome internacional. Para a promotoria, Beiramar liderou a rebelião e ordenou execuções. Aqui o Ministério Público entende que o acusado Luiz Fernando exercia sim poder de comando sobre essa rebelião. E por isso ele é o autor dos fatos, porque ele tinha o poder de domínio do fato. Uma ordem dele, como isso aconteceu, impediria que isso teria acontecido. E isso teria acontecido apenas por ordem dele. Você matou as vítimas desse processo? De forma alguma. Eu só estou aqui hoje por causa do meu vulgo. Eu, excelência, eu cometi diversos crimes, mas esse eu sou inocente. Esta mesma ambição global e expansão de atividades criminosas de Beiramar também caracterizou indivíduos além das fronteiras brasileiras. Dexter Lee Williams aliou-se a indivíduos como El Chapo e Pablo Escobar ao gerir um vasto cartel de drogas em Atlanta, Geórgia, durante 5 anos. Após diligentes esforços das autoridades policiais, que incluíram escutas telefônicas, chamadas gravadas e mais de uma dúzia de detenções, a trilha de cocaína, heroína, maconha e metanfetamina conduziu a um único indivíduo, Baxter Lee Williams. Este já possuía antecedentes por distribuição de cocaína e maconha. Contudo, aparentava que sua ambição não se limitava a ser apenas um subalterno no mundo do crime, aspirando a uma posição de comando, o que culminou em sua ruína. Em março de 2020, Williams foi detido após a interceptação de uma remessa contendo 39 quilos de cocaína, avaliadas em quase 4 milhões de dólares, montante consideravelmente superior aos modestos empreendimentos anteriores de Williams. Contudo, é evidente que cada indivíduo almeja expandir suas atividades, ainda que Williams não tenha demonstrado ter absorvido lições dos grandes traficantes.
Apesar dos exemplos notórios de chefões do tráfico que invariavelmente acabaram detidos, Williams foi levado a julgamento e estava sob a perspectiva de uma sentença de até 60 anos de reclusão. Durante a audiência, o magistrado fez questão de proferir palavras severas acerca das consequências devastadoras das drogas e sobre o quão perigoso Williams se apresentava para a comunidade. Você está envolvido naquele problema que existe com muitos réus que comparecem diante de mim. Williams ficou lá e aguentou tudo, apesar de seu advogado ter tentado argumentar. Estamos falando sobre mim, juiz. O que você está segurando? Eu digo, contra meu cliente. Certo, mas você está segurando... Não. Quais outras acusações? Ele foi finalmente condenado a 40 anos. Eu vou condenar o Sr. Williams a 20 anos pelo crime 2. Vou sentenciá-lo a outros 20 anos consecutivos ao crime 1 e vou exigir que isso seja cumprido. Antes de continuar, dá um like nesse vídeo. Senão os chefões vão achar que você faz parte do júri. Proteja-se e clique em gostei agora. Ou a sentença é você perder os próximos vídeos. E você não vai querer perder a chocante história de Benjamin Bundy. Este homem, que não tem relação com o notório serial killer Ted Bundy, mas o nome parece carregar uma maldição ligada ao crime. Bundy desabou em lágrimas no tribunal ao perceber que tinha o sangue de 2 vítimas em suas mãos, incluindo sua própria namorada. Bundy traficava drogas em New Hampshire, mas a concorrência o levou a se tornar inovador de uma forma torpe, misturando suas drogas com a substância extremamente viciante, fentanil. Como se essas coisas já não fossem ruins o suficiente, sua mistura louca levou à overdose e morte de Matthew Nichols e da sua namorada, Jennifer Azara. Eu argumentaria que este caso, na verdade, é um testemunho sombrio de para onde tudo isso acabou levando. Durante o tempo no tribunal, ele aceitou um acordo judicial e admitiu tudo. No entanto, esse não foi o ponto alto da audiência. As tensões e emoções se acirraram quando as famílias das vítimas deram seus depoimentos. A vida que Matt me deu se foi... O tempo significa nada. Sinto falta dela tanto hoje quanto no dia em que ela morreu. Durante todo o tempo, Bundy manteve uma postura quieta e estoica. Mas até mesmo um traficante endurecido não pôde suportar ver pais desolados. 15 anos. Você terá uma segunda chance. Espero que a use com sabedoria. No final, Bundy recebeu 15 anos de prisão pelo seu crime e o pai de Azara acredita que ele possa ter uma segunda chance depois disso. Parece que misturar heroína com fentanil é a última tendência culinária neste mundo conturbado das drogas. No entanto, enquanto alguns traficantes podem enfrentar consequências por seus crimes em uma escala menor, outros de renome global têm destinos ainda mais graves. É o caso de Joaquim El Chapo Guzmán Loera. Quando o avião transportando El Chapo pousou em Nova York, o narcotraficante mais procurado do mundo parecia confuso, até mesmo sobrecarregado, perguntando ao agente da DEA: "Onde estou?" "Nova York", responderam. Sua expressão dizia tudo. O senhor das drogas mais poderoso que já existiu, reduzido às lágrimas nas mãos dos agentes federais dos Estados Unidos. Agora, Joaquim El Chapo Guzmán Loera enfrenta prisão perpétua depois que um julgamento de vários meses o considerou culpado em 10 acusações relacionadas ao seu mortal império criminoso de drogas, o cartel de Sinaloa. Esperamos que essa condenação resulte em uma sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. É uma sentença da qual não há escapatória e não há retorno. Claramente que se podemos pegar o El Chapo, eu diria que podemos pegar qualquer um. Tem sido uma operação com anos em formação, envolvendo mais de 22 agências e abrangendo 2 países. Ele é provavelmente um dos vilões mais cruéis e bem organizados que este mundo já viu. Jack Riley passou uma carreira inteira na DEA rastreando El Chapo.
Ele planejou seu modelo de negócios, contando que os policiais não conversassem entre si. E o que causou sua queda foi que nós ficamos cada vez melhores nisso. A última batida que levou à sua captura e extradição envolveu um tiroteio. El Chapo quase conseguiu escapar pelo esgoto antes de ser detido pelas autoridades mexicanas. Ei, se ele já havia escapado desta prisão, havia uma chance dele fazer isso de novo. Dando crédito ao governo mexicano, eles perceberam que tinham que tirá-lo do México. Como ele conseguiu evitar a captura enquanto acumulava uma fortuna de 14 bilhões de dólares, comandando o maior esquema de contrabando de drogas do mundo, foi revelado durante seu longo julgamento. Um julgamento marcado por uma segurança sem precedentes para os jurados, muitos dos quais estavam com medo de suas vidas. Acredito que antes do julgamento, El Chapo era um nome conhecido em muitos lares, sinônimo de riqueza e poder. E o julgamento jogou luz sobre o verdadeiro Chapo, que é um assassino impiedoso, manipulador, um traficante violento, lavador de dinheiro, mentiroso e adúltero. Um manipulador especialista que havia se infiltrado na polícia. Ele acreditava fortemente em um modelo de negócios, e esse modelo incluía corromper praticamente todos os cantos do governo mexicano. Joaquim El Chapo Guzmán foi condenado à prisão perpétua mais 30 anos adicionais pelos seus crimes nos Estados Unidos. Além da sentença de prisão, ele também foi ordenado a pagar 12,6 bilhões de dólares em confisco. Ele foi sentenciado em julho de 2019. Porém, El Chapo não é o único nome a ressoar nos tribunais americanos por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Charles Krusty, também conhecido como Romy, o homem por trás deste olhar aterrorizantemente vazio em tribunal, foi preso em 11 acusações relacionadas a drogas, mas seu histórico criminal remonta a muito tempo atrás. Após uma série de mortes relacionadas a overdoses em New Richmond, as pistas em todos os casos levaram a Krusty, que vendia heroína, fentanil e cocaína. Krusty é como algo saído de uma história em quadrinhos de supervilão. No entanto, este rei do crime da vida real forçava viciados a venderem suas drogas, agredindo-os. Durante as investigações, muitos deles apontaram para o seu chefe impiedoso ou para o seu nome de rua, Romy. E a gota d'água foi um informante que comprou drogas de Romy. E indivíduos como Charles Krusty fornecem a arma, eles fornecem a bala e giram o tambor. Apontam-na para a cabeça do viciado e tudo que o viciado tem que fazer é apertar o gatilho. É isso que Charles Krusty é. O julgamento foi bastante curto e direto, já que Krusty não poderia ter sido pego mais em flagrante. Mas a maneira como Krusty permaneceu completamente silencioso, dando a todos um olhar mortal, foi muito sinistra. Durante a audiência, o chefe da polícia descreveu como encontrou os traficantes de Romy espancados e feridos, quase que em sinal de simpatia. Eles teriam olhos roxos, ou o rosto estaria inchado, e eu perguntaria como isso aconteceu. E eles me diriam francamente que foi Ron, Charles Krusty e seus associados. Mas no final desta perturbadora audiência, Krusty foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão.